Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou gravar mais uma aula. Acabei de gravar 1ª e 2ª Tessalonicenses. Agora eu vou gravar 1ª e 2ª Timóteo. Estou adiantando um pouco, porque esses dias eu não estava gravando. E aí a gente vai já dar uma adiantada. Para quem está chegando agora, eu tenho uma playlist aí de fundo musical, de devocionais, de pregações. E principalmente eu fiz recentemente a teologia básica para os irmãos que estão começando a estudar, a entender a teologia. É só você ir na playlist aí que você vai encontrar. E também eu gravei o Antigo Testamento todo, os 39 livros, está aí na playlist. E estou aqui acabando de gravar, né? Eu acho que esse mês, até o começo do mês de março, eu acabo de gravar o Novo Testamento. Aí eu vou estar sempre gravando mais vídeos com respostas bíblicas, devocionais. Vou continuar fazendo esse trabalho que tem ajudado muita gente, principalmente aqueles que já começaram e estão aprendendo ainda, né? Nosso canal é para pessoas leigas, pessoas que já têm um avanço também, que eu sempre dou uma respaldada maior, sempre jogo acréscimos, né, de teologia mais média e bacharel, né, mais avançada. Então, você que está chegando agora, fica à vontade. Só peço a você que deixa seu like em cada vídeo, se inscreva e compartilhe, né? Para esse vídeo chegar a mais pessoas. Estamos aqui para ajudar, para que as pessoas conheçam a palavra, né? Oséias disse que o povo perece por falta de conhecimento. E realmente a falta de conhecimento deixa pessoas ignorantes. E muitas coisas que a gente aprendemos errado, a gente está defendendo o que é errado. Mas eu quero que você defenda o que é certo. Amém? 1ª e 2ª Timóteo, essas duas cartas são pastorais escritas por Paulo para seu filho na fé, Timóteo, que estava liderando a igreja em Éfeso. Eu fiz um panorama aqui para os irmãos entender. Primeiro eu vou estar falando 1ª Timóteo, a organização e doutrina na igreja. Tema principal: como deve funcionar a igreja e como deve viver o líder cristão. Quais os pontos principais que eu aqui coloquei? Primeiro, combate às falsas doutrinas. Capítulo 1, Paulo alerta contra os falsos mestres. A lei deve ser usada corretamente. E testemunho pessoal de Paulo sobre a graça. Segundo ponto aqui, orientações sobre o culto. Capítulo 2, oração por todos. Papel do homem e da mulher na congregação e ordem no culto. Terceiro, qualificação de líderes, capítulo 3, requisitos para os bispos, pastores, requisitos para os diáconos, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Quarto ponto, apostasia nos últimos tempos, capítulo 4, alguns se afastam da fé. Timóteo deve ser exemplo em palavra, conduta e fé. Lembrando que Timóteo era ainda jovem, mas já era pastor, né? Começou muito novo, mas quem estava o orientando era o apóstolo Paulo. Quinto, relacionamento na igreja, capítulo 5, tratamento aos idosos, cuidado com as viúvas e honra aos presbíteros. Sexto, dinheiro e contentamento, capítulo 6. O amor, dinheiro é raiz de todos os males. Exortação à fidelidade, combate e bom combate da fé, né? E a palavra-chave do livro de 1ª Timóteo é ordem, né? Nesse livro de 1ª Timóteo, irmãos, a gente aprende muita ensinamentos para liderança, né? Como se comportar, como usar a fé, a conduta, né? E lidar com os falsos mestres, com pessoas que estavam ensinando errado, usando a própria palavra. Então a gente temos que tomar cuidado, principalmente quem é muito das redes sociais, ouve muita gente, muitas pessoas despreparadas, jogando contra o evangelho, e acabam muitas pessoas se desviando, caindo nas lábias desse povo aí. Então, abre a Bíblia, confere o que está sendo falado, seja em qualquer plataforma, abre a Bíblia, confere, lê o contexto, né?
porque o obreiro aprovado, ele sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, e não tem de envergonhar, né? Então, o inimigo, ele usou a palavra contra Jesus no deserto, quando Jesus parou 40 dias e 40 noites ali, mas Jesus o venceu. Só que o diabo foi tão dissoluço nisso, que ele foi contra Jesus. Jesus é a palavra encarnada, ele foi contra a palavra usando a palavra. Então temos que tomar cuidado, porque esses falsos líderes, esses falsos mestres, falsos profetas, eles têm um poder que Satanás o deu de enganar as pessoas, de labiar as pessoas. Então, para ser um bom líder, para ser uma boa pessoa que está de frente ao trabalho, devemos ter a palavra da verdade em nossa boca e saber lidar com situações como essa. Então, a estrutura, equilíbrio, apesar que Timóteo era novo, mas ele soube lidar porque ele ouvia muito a liderança que estava acima dele, que era Paulo, ouvia todos os conselhos. Também tinha Áquila e Priscila também, pessoas maravilhosas que sabiam ouvir e acatar o que Paulo falou e só prosperavam. 2 Timóteo, perseverança e fidelidade. Tema principal, perseverar na fé em meio às perseguições. Esta é considerada a última carta de Paulo escrita na prisão, pouco antes da sua morte. Pontos principais: guardar o dom e não te envergonhais. Capítulo 1. Não se envergonhe, usar os dons, reavivar o dom, cada dia mais buscar e manter o dom, uma manutenção, não ter espírito de medo. Muita gente hoje sofre com ansiedade, e ansiedade dá medo. Não ter um espírito de medo, mas um espírito de corajoso, né? Que vai para cima, que se envolve e também sofrer pelo evangelho. O segundo ponto, soldado, atleta e lavrador, capítulo 2, exemplo de dedicação, manejar bem a palavra da verdade, ser vaso de honra, né? A vaso de ouro, de prata e de madeira. Todos esses, eles não aguentam a força do calor, mas somente o vaso de barro aguenta, né? Tem vasos para honra e vasos para desonra, né? Terceiro, tempos difíceis, capítulo de número 3, descrição dos homens dos últimos dias. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quarto, últimas palavras de Paulo. Prega a palavra e Paulo afirma: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está preparada. E a palavra-chave é fidelidade, de 2 Timóteo. O que nós aprendemos aqui? Paulo falando para Timóteo para trabalhar com todas as suas forças, porque a recompensa vem do Senhor. Não espera nada de homens, né? A coroa da justiça já está preparada para os salvos e os galardões estão preparados para aqueles que trabalhou, fazia com a mão e não mostrava a outra. É desnecessário a gente mostrar para o homem que a gente faz ou deixa de fazer. Deus está assistindo tudo, a nossa comunhão, que se chama santidade, nós com eles, não precisamos mostrar para o homem as nossas obras. Faça a obra com amor, com dedicação. Paulo está falando com Timóteo, faça tudo isso com honra, faça o estudo com amor, não tenha medo, o dom, porque a espiritualidade, se você não manter ela abaixa, ela decai, declina. Então é um momento de a gente descer mais na oração, no jejum, consagrar mais, ligar o botão de alerta para que nada disso venha sair do controle. A espiritualidade, a mente tem que estar intacta para estar pronto para sofrer pela causa de Cristo. E Paulo, ele estava indo embora no final do capítulo 4 ali, já estava sendo entregue, mas ele falou que ele trabalhou com todo amor e toda dedicação e ele não tinha pesar de nada. O que ele deu para fazer com todas as suas forças, você que é novo, você ainda tem uma saúde, você que ainda tem o alcance das tuas mãos, da sua boca, faça, porque quando chegar uma certa idade, a gente já não vai ter mais mobilidade como era antes. Então, enquanto você pode fazer, faça.
Faça com amor, dedicação, se envolva, pratique, estude, desce ainda mais nas profundezas para você aprender e gerar discípulos e ganhar almas para o reino, né? O sucesso de Timóteo é ter ouvido Paulo, as orientações de Paulo. Sempre vai ter uma mentoria em cima da gente, sempre vai ter alguém em cima da gente nos dando, ensinando os caminhos, mostrando as realidades, dando conselhos. E isso é bom. Paulo foi uma ferramenta importantíssima no ministério de Timóteo, né? O resumo das cartas pastorais a Timóteo, né? 1 Timóteo, organização da igreja, regras para a liderança, doutrina correta e ordem. 2 Timóteo, perseverança na fé, encorajamento final, firmeza em meio à perseguição e fidelidade. E eu lanço uma palavra aqui antes de acabar esse vídeo, sobre 1 e 2 Timóteo, esse resumo, mais que um resumo, uma aula para você, que Deus te encoraja a fazer a obra dele, e que não venha o medo, que não venha ansiedade, que todo mal que está tentando pressionar o seu espírito, o seu espiritual, para te atemorizar, para te colocar medo, para te colocar as portas fechadas, e isso é dificultoso, mas Deus está dando encorajamento para você lutar, porque quem vai abrir as portas é Ele. Então Deus quer ver um posicionamento nosso de querer ir. Por mais que esteja tudo difícil, nada dando bem, parece que está dando tudo errado, parecendo que estamos na direção incorreta. Mas Deus está falando, continua batendo que a porta vai se abrir. Continua indo que os caminhos vão se alargar. E eu creio que Deus, através desse vídeo, está abençoando pessoas, encorajando as pessoas para fazer o ID. É necessário. Muito é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Precisa de pessoas no meio dessa seara. Infelizmente, a gente tem visto poucos e muitos voltar para trás. Mas Deus está encorajando alguém nesse vídeo a ir sem medo, sem rancor, sem culpa, com a força total que Deus deu a você. Procure uma mentoria, procure aprender mais, se dedique, invista em estudos, invista em você, invista no teu espiritual, porque Deus ele vai fazer um reboliço tão grande através de sua vida, depende de você. Tem uma responsabilidade chegando para a sua vida, mas isso depende da sua entrega, da sua devoção e principalmente ouvir. Jesus fala para 7 igrejas de Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, se a gente tem ouvidos, a gente temos que ouvir a nossa liderança e o Espírito de Deus que está sobre a nossa liderança. Amém? Deus abençoe todos e que você faça muitas obras nessa terra, como Timóteo fez. A obra continuou, Paulo foi embora, morreu, mas a obra continuou, não parou, porque Deus forjou através de Paulo, forjou e orientou e direcionou Timóteo, e Timóteo gerou muito mais discípulos para continuar a obra que Paulo continuou fazendo através de Cristo e que ele começou a fazer, a dar continuidade após Paulo ir, e depois essa obra não pôde parar e está até hoje em nossas mãos. Depende de nós. Alguém começou, alguém pagou o preço e devemos continuar a obra, e essa obra é verdadeira.